Esperar um pouco. Bom, pessoal, vamos falar de logaritmos. E lembrando da definição, a definição está aí, a gente vai falar dela agora. Mas o logaritmo tem aplicações na escala Richter de terremotos. A curva de audição humana é logarítmica. Inclusive, a palavra logaritmo, né? Ela tem essa parte, né? Logaritmo, ele tem essa parte. Significa, lembra a palavra razão, e aritmo, que lembra a palavra número, né? Tem origem, né? Não é que lembra, né? Aí estou falando da epistemologia, estamos falando aí do seu significado, né? Mas aqui foi desenvolvido por Jean Napier. Ele levou 30 anos para desenvolver essa teoria dos logaritmos. Bom, a definição está aqui nesse quadro verde, e nós vamos ler agora com atenção a definição. O logaritmo, sejam A e B números reais positivos, então, considerar números positivos, é bom reforçar isso. B, diferente de 1, chama logaritmo de A na base B, o expoente x, tal que B elevado a x é igual a A. Em símbolos, né, a gente tem aqui a definição. Vou trazer ela para cá, então, log. Então, a gente não chama logaritmo, a gente chama log, né? Log de A na base B é igual a x, se somente se B elevado a x for igual a A. Eu costumo usar umas setas aqui para não esquecer. B elevado a x é igual a A. Então, nós temos aqui a definição. Lembrando a condição de existência do logaritmo, é que o logaritmo tem que ter essa característica que está aqui em cima. A e B são positivos, né? A positivo e B positivo, sendo que B ainda é diferente de 1. B aqui é a nossa base. A é o nosso logaritmando. E x é quem é o nosso logaritmo. Então, logaritmo é o x. Nessa configuração aqui. Então, nós estamos querendo achar o x. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, que viraram até regra, né? Um log de A na base A. Se eu utilizar essa expressão, eu vou verificar que é igual a 1. Por quê? A elevado a x, que no caso é 1, tem que ser igual a A. Então, só tem um número que vai ser representativo para essa solução. Então, sempre que eu tiver log de um número na base igual a ele, vai ser igual a 1. Lembrando, tem que ser respeitadas essas condições.
O log de 1 na base A, também podemos tentar generalizar. É zero. Por quê? Seguindo esse mesmo raciocínio, né? A elevado a zero é igual a 1. Não importa quem é A, né? Todo número elevado a zero é 1, com exceção do zero. Então, a regra já conhecida por todos, a potenciação. Então, vou pegar aqui log de 1. Quando eu não escrevo nada na base, a base é 10. Então, aqui, log de 1 na base 10, 0. Então, nós temos várias situações em que o log facilmente é encontrado, né? Esses dois que eu coloquei para vocês são praticamente propriedades. O log de um número na mesma base já foi colocado, né? Então, o log de A ao quadrado, A elevado a N na base A é igual a N. Vejamos bem. Qual é o número que eu levo a A para ele virar A elevado a N? É o próprio N. Então, nós temos, por exemplo, que achar o log de 3 ao quadrado. Vou fazer um exemplo aqui. 3 ao quadrado na base 3. Vai ser igual a 2. Então, são alguns logs imediatos, esses logs que eu apresentei para você. Tem mais um aqui, por exemplo, do expoente negativo. Log de A elevado a menos 1 na base A. Na verdade, podia estar escrito como log de 1 sobre A na base A. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. Porque qual é o número que eu elevo a A para ele virar A elevado a menos 1? É o menos 1. Ou seja, o log de 1 sobre A. Porque 1 sobre A é o mesmo que A elevado a menos 1. Então, esses exemplos, eu nem apliquei muito bem essa definição que está aqui do lado. E que está aqui em destaque. Eu vou apagar aqui e vou colocar mais um cálculo com a definição exatamente. Vamos colocar aqui com a definição. Olha aqui. Um log que nós temos que encontrar de 16 na base 2. Quem é esse log? Então, eu posso desenvolver uma solução usando a definição. O log A é o 16, B é 2. Eu tenho que achar o x. O x é o logaritmo. Eu já sei aqui que eu poderia fazer dessa forma. Log 16 é 2 à quarta, na base 2. Então, eu poderia ter respondido facilmente que a solução é 4. Mas eu poderia dizer, não, eu quero usar a definição, essa que está aqui, que diz o seguinte, log de 16 na base 2 é igual a x, se somente se 2 elevado a x é igual a 16. Eu quero destacar aqui que aqui vocês veem uma relação entre, na primeira parte da definição, aparece o log, e na segunda parte aparece uma equação exponencial. Eu vou resolver
colocando 2 elevado a x, 16 na base 2 é 2 a quarta. Concluo que x é igual a 4. Ou seja, não usei nenhuma propriedade dessa que está aqui do lado, e usei, na verdade, a definição. Vou colocar aqui mais outro caso, e aí nós podemos falar um pouquinho sobre outras questões relacionadas ao logaritmo. Log de 81 na base 3. Eu posso fatorar 81, né, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3. Esticando aqui a barrinha da decomposição, por 3 dá 1. Então, 3 a quarta. Poderia simplesmente escrever log de 3 a quarta na base 3, que é igual a 4. Mas também poderia fazer como esse exemplo do lado, log de 81 na base 3 é igual a x. Estou usando a definição. Se somente se 3 elevado a x for 81. E aí eu posso escrever 81 como 3 a quarta. Isso acontece também para expoentes negativos. É importante dizer que nós estamos trabalhando com questões elementares, né? Questões básicas de logaritmo. Pagando aqui essa primeira parte, fazemos mais difícil. Um pouquinho mais complicado. Vamos colocar aqui um log decimal. Quando a base é 10, não precisa representar, né? Log de 0,01. Eu posso escrever 0,01, faço uma vírgula, 2 vírgulas, 3, né? 2 vírgulas, 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. A base é 10, então esse log aqui é menos 2. E eu posso escrever também uma potência aqui. Esse mesmo problema eu posso escrever usando a definição. Vai ser 10 elevado a x, que é a base aqui, ela está omitida, equivale à raiz quadrada, você não precisa escrever. O 0,01 já vou escrever aqui como 10 elevado a menos 2, logo x é menos 2. Nós temos aqui a possibilidade de discutir um pouquinho também sobre as funções logarítmicas. Como já sabemos um pouco sobre o logaritmo, lembrando que tem muito mais, viu? Olha, nós sabemos que podemos ter uma função desse tipo, log de x. Vamos colocar aqui uma base A. Essa é a nossa função logarítmica. Essa base poderia ser representada com a letra B, como do exemplo anterior. Valem aqui o seguinte:
x tem que ser positivo. Só existe logaritmo de números positivos. E A, que eu escrevi como a base aqui, tem que ser positivo e diferente de 1. Lembrando que no exemplo anterior, eu usei aqui a letra B. É só uma expressão, né, algébrica. Então, a gente pode usar A, B, C. Bom, o que eu quero destacar aqui? Nós temos uma grande importância no estudo das funções logarítmicas, porque ela tem várias aplicações. Audição humana, por exemplo. A escala de terremotos, a escala de Richter. E tem outras aplicações, até na parte financeira, na parte de juros compostos. Ela resolve problemas de juros compostos. Mas, o que eu traria aqui para vocês de destaque? A curva da função logarítmica, ela é muito interessante a gente conhecer, porque ela está relacionada à audição humana, a terremoto, a juros compostos, tem outras aplicações, né? Então, a gente vai fazer aqui duas situações. Quando a base for maior que 1, olha, interessante, né? Lembrando que a base tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Quando a base for maior que 1, a nossa função logarítmica, ela vai ser crescente, né? Ela vai ter esse jeito aqui. Esse aqui é o jeito da audição humana. Nosso ouvido, ele, né, o fonoaudiólogo vai fazendo o teste, ele vai vendo se nossa audição, considerando que o eixo X seriam sons, frequências auditivas, né? Quanto maior a frequência, aquele som mais agudo, ele vai colocando som mais agudo. Tem uma hora que a gente não vai ouvir mais, que nosso ouvido tem um limite, que é 20.000 Hz. Bom, aqui é uma curva crescente. E aqui nós temos uma curva decrescente, quando a gente trabalha entre 0 e 1. Curva decrescente, ela faz isso. Então, a ideia é fazer... Essa aqui ficou meio circular demais. Então, vou voltar um pouquinho para dar uma caprichada na curva. Ela faz esse movimento aqui, ó. Certo? Esse aqui também. Cuidado para não dar muito uma característica circular, né? Então, nesse caso, aqui ela está crescente, né? Ela está... quando o valor de x cresce, o valor de y cresce junto, né? O valor de x está crescendo aqui e o y cresce também. Então, aqui é uma função crescente. Olha aqui, eu costumo botar o menininho aqui, está subindo. E aqui o menininho está descendo. Né? A gente sabe que o valor de x está crescendo e o valor de y está decrescendo. Então, essa aqui é uma função decrescente. De qualquer forma, é interessante analisar essas bases aqui. Se a base for maior que 1, crescente. Se a base for menor que 1 e maior que 0, decrescente. Fora desses valores, né, que a definição está aqui do lado esquerdo, não existe, né, a função logarítmica.
ela tem essas condições para existir. Que x, que é o logaritmando, seja positivo, e que a base seja entre zero, maior que zero, e diferente de 1. E nós temos essa característica aqui apresentada para vocês. Então, a gente vai no GeoGebra Classic para ilustrar essas funções. Ou melhor, esse comportamento da função logarítmica. É claro que o logaritmo em si, ele é aplicado, mas a ideia principal do logaritmo, ao meu entendimento, é as aplicações. As aplicações. As curvas que ele gera, né? Essas curvas que nós fizemos há pouco, essas curvas que nós vamos fazer aqui no GeoGebra Classic, que é o GeoGebra Online. Você pode usar a qualquer hora. Então, você vem aqui, coloca y, coloca a função de x, você escolhe, né? Já que um representa o outro. E pode colocar log. Ele vai dar aqui alguns logs para a gente utilizar. Esse log aqui, ele diz que é base 10. Esse primeiro também deve ser base 10. Esse aqui deve ser base 2. Então, a gente vai escolher de base 2. Vamos colocar x. Pronto, ele faz o log de base 2. Rapidamente, tá vendo? Eu posso apertar log e ele pede aqui, qual a base? Vamos colocar o inverso de 2. É 1 meio. 1/2. Pronto, vou dar o Enter. Ele não aceitou, vou botar aqui X. Agora ele foi. O primeiro gráfico, destacando ele agora, ele é uma função crescente, a base é 2. Você vê como o gráfico se comporta, né? Ele cresce muito rápido, depois ele vai diminuindo o crescimento. E o segundo gráfico, que é simétrico em relação ao primeiro, né? Simétrico em relação ao primeiro, em relação ao eixo X. Né? Falta uma cor diferenciada aqui, eu vou setar aqui uma cor diferenciada. Só para ficar melhor a visualização. Então, aqui a base é 1 meio, entre 0 e 1, então ele é decrescente. Aqui crescente, decrescente, crescente. O fato curioso aqui é que a gente pode comparar com a função exponencial. Vou tirar esse aqui, só deletar aqui no lado, e vou comparar esse log com a função exponencial. Aqui é um log de x na base 2. Então, vou colocar uma função exponencial, né? Usar a letra F, função de x, e 2 elevado a x. Então, vai variar de forma exponencial. Pronto. Ele fez aqui para a gente 2 elevado a x. Mas ele acabou cancelando o anterior. Então, vou escrever de novo aqui, vou usar a função g. E vou colocar
log. Log de 2 na base x. Olha aqui. Nós temos de vermelho a exponencial, comportamento exponencial, e de forma simétrica. Simétrica ao quê? A uma bissetriz que corta aqui, ó, a origem, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. A bissetriz seria y igual a x, né? Y igual a x da nossa bissetriz. Vou ter um cuidado aqui, botar um H, né? H igual a x, pronto. Essa aqui de verde. Então, essa aqui é a nossa bissetriz. Ela corta o quadrante. Número 1 e número 3. Né? Eu ia colocar aqui uma função, mas não vou. O que é importante? A função log é simétrica, log de x, na base 2, ela é simétrica à função y igual a 2 elevado a x. Então, aqui vocês têm, vamos imaginar que essa linha verde seja uma dobradiça. Então, se você pudesse girar as duas, girar em cima dessa linha verde, que é a bissetriz, as duas curvas iam se encontrar perfeitamente. É a simetria. Então, a nossa compreensão é que a função log ela é inversa à função exponencial. Quanto na exponencial vocês querem encontrar o valor do expoente, x, o log também nós queremos encontrar o valor do expoente, mas de uma forma diferente, né? Nós estamos trabalhando com uma função diferente, ela é uma função simétrica em relação a essa linha verde, que a gente pode chamar de bissetriz, ela tem esse comportamento, né? Simetria. Eu vou dar um zoom out aqui, ó. Vocês verem, ó, de longe, essa simetria entre as duas curvas. Então, esse primeiro momento, a gente discutiu as funções, né? Função logarítmica. E a gente encerra essa primeira parte de função logarítmica e de logaritmo.